Vamos falar agora dos casos de afogamento no Espírito Santo. Gente, esse ano, até agora, oficialmente, foram registrados 14 casos. E nós estamos pouco mais da metade aí de janeiro. Esse fim de semana também foi muito triste. As imagens que a gente está vendo foram casos desse fim de semana. Pelo menos 3 foram registrados. Vamos entender melhor com a Tainara Nascimento, que daqui a pouquinho também vai conversar com o Corpo de Bombeiros, né, Thay? Boa tarde novamente. Você está aí na praia, né? Exato, George. Infelizmente, a gente já tem até uma atualização, viu? Você falou 14 casos, de fato eram, mas agora a gente tem 15 casos só neste ano, tá? E afogamento é um assunto muito sério. O Corpo de Bombeiros está aqui comigo, ele já adiantou que todos os dias 16 pessoas perdem a vida aí, ou no mar, na lagoa, no rio, por afogamento, de fato, no Brasil, isso. Então, o Espírito Santo já começou com esse número preocupante, né? Ao meu lado está aqui o capitão Mendes, do Corpo de Bombeiros, e já começou a conversar aqui em off comigo, ô George, vários mitos, né, que a gente acha, principalmente, por exemplo, de todos esses 16, esse ano 14, 15, né? 15. De todos os 15 casos que nós tivemos neste ano, a maioria nem é criança, né, capitão? Fala pra gente dessa estatística deste ano, por favor. Embora o afogamento no Brasil, né, 16 brasileiros morrem no Brasil por afogamento, né, no Espírito Santo, né, e desses 16, 4 são crianças de 1 a 9 anos e 2 são adolescentes. Mas a grande maioria é da população ativa, né, trabalhando, estudando, pessoas jovens. E a gente falou também, geralmente quem sabe nadar, né, confia muito, sabem dessa estatística, um colega sempre fala, poxa, ele sabia nadar, e a gente confiou nisso. Tivemos o caso também em Vila Velha, do fisiculturista. Tem esse estigma, sabe nadar, acaba se afogando mesmo assim? Saber nadar não é sinônimo de 100% de segurança, é importante respeitar vários limites. Quando a gente fala de mar, né, da questão das orientações do guarda-vidas em relação ao estado do mar. Quando é rio, lago, lagoa, é importante ter cuidado com as correntezas, com os buracos que ficam nesses locais. Tudo isso pode levar uma pessoa, mesmo sabendo nadar, ao afogamento. E falando nisso, nós tivemos poucos casos com criança, mas ainda assim, infelizmente, tivemos. O último foi neste final de semana, o de Linhares, com a criança de apenas 1 ano. E não foi no mar, né, capitão? Explica pra gente como que foi isso. Esse ano, de forma inédita, só contextualizando o que você disse, 80% dos afogamentos no Espírito Santo não se dão no mar, né? Se dão em águas continentais, que a gente chama. Rio, lagoa, represa, açude. Infelizmente, esse caso dessa criança foi num local desse, mas de forma inédita esse ano nós conseguimos aumentar a vigilância nesses locais. O norte do estado, guarnecido pelo 2º Batalhão, pela 1ª Companhia Independente, colocou guarda-vidas nesses locais. Embora seja muito difícil a cobertura total, porque são áreas muito extensas e nem todas essas áreas são locais apropriados para o banho. Perfeito. E aí, quando a gente fala desses casos que aconteceram, esse último em Linhares, numa lagoa, nós tivemos também no interior, numa barragem, numa represa, né, em Rio Bonito, Santa Maria. Neste caso foi até um adulto, mas a gente também teve outros casos que às vezes tem o caso da imprudência, né, Jorge? Carnaval tá chegando, alto verão, muitos turistas, praias também próximas aos quiosques. Tem gente que insiste em beber e ficar à vontade do mar. Capitão, mar e bebida, mar e álcool combinam? Assim como no trânsito, né, dirigir álcool não é uma combinação boa. No mar, ou no rio, ou na lagoa, em qualquer ambiente aquático é a mesma dica, né? Se fizer uso de bebida alcoólica, permaneça na areia, permaneça no futevôlei, curtindo o seu lazer, mas evite entrar na água. Perfeito, a gente contextualiza isso, a gente vai até mostrar a praia aqui. Nós estamos falando de álcool em mar e um idoso de 68 anos, ele precisou ser retirado ali da Praia da Sereia em Vila Velha, aqui pertinho, depois de ter passado mal, porque bebeu e entrou no mar. Ficou bem à vontade. Quer entrar, pelo menos fique numa área segura, bem na bordinha, né? Não precisa ir muito longe e nadar, porque pode acontecer, como aconteceu com esse idoso de 68 anos. Passou mal, precisou ser retirado e é aquilo que o capitão falou. Ele foi
foi retirado pelas equipes ali de Corpo de Bombeiros, salva-vidas também, porque estavam próximas. No mar tem essa oportunidade, quem é da Grande Vitória, região sul, também norte, tem sempre um profissional. Agora e no interior, nessas regiões de barragens, rios, não dá para confiar quando não tem um profissional em casos de emergências, né, Jorge? Para a gente finalizar, vamos falar das nossas queridas, já falamos aqui em dados de crianças, mas nós estamos tendo muitos casos de desaparecimento de crianças na praia mesmo, na areia. Hoje é um dia de semana, tá até tranquilo, vamos mostrar aqui, Bruno, tá tranquilo, mas no domingão, sábado, que a praia tá ficando lotada, tem muito aquela técnica de bater palmas, a gente está vendo, né, que os bombeiros estão até incentivando. Os pais estão ficando longe das crianças, capitão. Qual a orientação para esses responsáveis? Você colocou perfeitamente. Tanto para o afogamento quanto para evitar uma criança perdida na praia, a dica número 1 é a supervisão direta. Quando a gente fala supervisão direta, é a distância de um braço. Isso na água se explica facilmente pela questão de rapidamente eu consigo te auxiliar, né? Então, e lembrando, essa criança que foi a óbito no final de semana, ela ficou pouco tempo submersa. Então, isso quer dizer que o afogamento ele se dá de uma forma muito rápida. Então, a intervenção ela precisa ser muito rápida. Por isso, a distância de um braço. Pai geralmente fala, né? Criança cega a gente. E que bom que aqui, pelo menos onde o Bruno tá mostrando, eu tô vendo até a criançada, mas com o pai assim, pertinho, a distância de fato de um braço. Porque se precisar, o mar, mamãe dizia, o mar não tem cabelo. Não dá pra confiar, né? Tem que ficar pertinho, né? Como? E água no umbigo, sinal de perigo. Aí, as frases famosas, né, George? E que acabam salvando vidas. Vou voltar pra você aí no estúdio, George. Com certeza. E a gente está vendo ali também, uma coisa que chama muita atenção, é a cor também do biquíni, da sunga de praia, né, da criança especificamente, tem que ser uma cor chamativa, porque ali na água, né, a gente já viu aí várias vezes, né, quem fica na internet, que passa para você na rede social, as cores que chamam mais atenção. Se a criança por acaso afundar, então você consegue verificar melhor na praia e na piscina também. Então, muito importante também, né, Thay, o que disse aí o representante do Corpo de Bombeiros, porque a gente só está no início do verão. Férias ainda tem muito tempo de férias, ainda vai chegar o carnaval logo no início de fevereiro, então toda a atenção é necessária, a criança brincando com auxílio aí do representante. Obrigado, Thay, pelas informações.